Romanos 1, versículos de 8 a 15. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que, em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Muito bem. Paulo, que é o autor desta carta, ele está escrevendo no seguinte momento da sua vida. Paulo realizou 3 viagens missionárias pela região da bacia do Mediterrâneo. E quando ele termina a 3ª viagem dele, ele retorna para a Judéia, trazendo ofertas das igrejas da bacia do Mediterrâneo para os crentes que estavam na Judéia, porque estes crentes viviam numa grande miséria, por causa da dispersão e da perseguição que havia contra eles na região da Judéia. E depois de ter então pregado nesta 3ª viagem, e de volta agora para a Judéia, ele viajava fazendo um plano, e o plano dele era voltar para uma 4ª viagem, em que ele passaria por Roma, ficaria um tempo lá, e de Roma, ele usaria Roma, a igreja, que havia uma grande igreja em Roma, ele usaria essa igreja como plataforma para que ele chegasse na Espanha, aonde ele pretendia levar o evangelho. O problema é que ele, antes de ir para Roma, ele precisava escrever uma carta para a igreja de Roma, porque em Roma havia um sério problema, especialmente relacionado a Paulo. Que problema era esse? Bom, Paulo não fundou a igreja de Roma, e lá na igreja de Roma, Paulo não era bem visto. A sua reputação era ruim. Havia uma colônia muito grande de judeus em Roma, e estes judeus tinham Paulo como um desertor do judaísmo. E mesmo aqueles judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo e faziam parte da igreja de Roma, eles tinham antipatia por Paulo. E então Paulo, nesta viagem de volta para a Judéia, enquanto ele viaja, ele vai escrevendo a carta aos romanos, para encaminhar esta carta para a igreja de Roma, antes de ir até esta igreja. Ele precisava resolver essa questão da má reputação que tinha a seu respeito lá, e ele também precisava tratar já de antemão algumas coisas que ele já tinha ouvido a respeito desses cristãos. Então ele resolve escrever a carta para responder estas críticas e também para tratar alguns problemas que estavam presentes naquela igreja. Ele inicia a carta, nós vimos isso há um mês atrás, falando de si mesmo, de como ele foi chamado para pregar o evangelho, e falando que a sua mensagem não é uma mensagem nova. Ele tão somente prega o evangelho que foi prometido lá no Antigo Testamento, e que agora foi anunciado por Jesus Cristo, e é este evangelho que ele anunciava e que ele pregava, o evangelho prometido do Senhor Jesus, o Messias, que veio para buscar e salvar os que estavam perdidos, aqueles que o Pai lhe deu. Dos versículos 8 a 15 que nós lemos agora, nós vamos ver Paulo declarando um grande amor seu por aquela igreja. O seu amor não só por aquela igreja especificamente, mas por todas as igrejas do Senhor Jesus espalhadas sobre o mundo daquela época, o mundo conhecido daquela época, que era esta grande bacia do Mediterrâneo e a Ásia, que Paulo conhecia muito bem. Então, Paulo está escrevendo uma carta do coração do pastor, do coração do missionário para aquele povo. E o que nós vamos aprender com este trecho desta carta que nós estamos lendo aqui, que ainda faz parte da saudação,
especialmente desses versículos 8 a 15, nós vamos aprender como que era o crente Paulo. Como que era este crente? Quais eram as marcas desta vida cristã de Paulo? Especialmente hoje, que foi uma noite de profissão de fé e batismo, qual o exemplo que Paulo pode nos deixar a respeito de como ser um cristão? Paulo, com certeza, como todos os outros apóstolos, como o nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos eram imitadores de Jesus e eles nos convocavam a sermos imitadores deles como eles eram de Cristo. E Paulo tem muito a nos ensinar, mas especialmente do versículo 8 a 15, nós podemos colher algumas lições importantes sobre a vida deste homem, como era o crente Paulo, o crente apóstolo Paulo. Nós vamos observar que do versículo 8 ao versículo 15, ele demonstra algumas características próprias de um cristão. A primeira delas é que ele era um crente de oração, ele vivia orando. E ele começa então exatamente este versículo 8, dizendo o seguinte: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Ou seja, este apóstolo Paulo agradecia a Deus pela igreja de Roma, mas não apenas agradecia a Deus, ele demonstrava que ele tinha uma preocupação pela igreja do Senhor Jesus. Ele descreve Deus aqui como o Senhor a quem eu amo, ele descreve ao Senhor Jesus como aquele a quem ele ama, aquele a quem ele serve. E essa é uma declaração que demonstra a sua intimidade. Aí no versículo 8 ele diz: o meu Deus. Ele tinha intimidade com Deus, e essa intimidade realmente é fruto da vida de oração que Paulo tinha. E o conteúdo destas orações, que é o que Paulo está revelando aqui, era a sua gratidão por todas as igrejas, porque aonde existia uma pessoa que tinha sido restaurada, transformada pela ação do Senhor, isso era motivo de Paulo agradecer e louvar a Deus. Nós lemos na Bíblia que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, porque um pecador vale mais do que o mundo inteiro. Ora, se o céu se comove em festa pela vida de uma pessoa que se arrepende, e nós deveríamos também festejar e comemorar. E é isso que Paulo está fazendo, através das suas orações, ele agradece a Deus por isso. Ele mostra amor pela igreja do Senhor Jesus, e não apenas por aquela igreja de Roma, mas ele demonstra amor por todas as igrejas. E quando ele usa essa palavra mundo aí, obviamente ele não está falando do planeta inteiro, ele está falando do mundo que ele conhecia. E que mundo era esse? Era o mundo mediterrâneo. Agora, a força dessa expressão é mostrar que esta igreja, da qual o apóstolo Paulo pertencia, e esta igreja a qual nós pertencemos, é uma igreja católica. O termo católico significa literalmente, é uma igreja universal, é uma igreja de todos. Não é a igreja dos romanos, não é a igreja dos italianos, não é a igreja dos ocidentais, nem dos orientais. Essa igreja é a igreja de Cristo para todos os povos. E então, infelizmente, a igreja católica usurpou esse termo para os romanos, e a igreja se tornou igreja católica apostólica romana, o que é uma contradição de termos, porque se ela é católica universal, ela não pode ser dos romanos. Mas infelizmente ela absorveu isso. A reforma travou uma batalha contra este aspecto, exatamente para mostrar que a igreja do Senhor Jesus não é a igreja da Itália, não é a igreja do Vaticano. A igreja do Senhor Jesus é toda a igreja ao redor deste globo que professa o nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo aqui está agradecendo a Deus por esta igreja que é universal, é a igreja de todo o mundo, é a igreja católica, é a igreja que congrega pessoas de todas as raças, de todas as línguas, de todas as etnias. O evangelho do Senhor Jesus é proclamado não a um povo específico, mas é proclamado a todos os homens. Aqueles que creem, aqueles que confessam o Senhor Jesus, passam a fazer parte desta igreja. Esta igreja que não tem fronteiras geográficas, mas é a igreja do Senhor Jesus, espalhada, conforme as palavras do apóstolo Paulo, pelo mundo inteiro. E além disso, ele não apenas agradecia, a sua oração tinha também intercessão. Ele pedia e ele suplicava ao Senhor que ele abençoasse aqueles irmãos. É o que ele ensina aí para nós, é o que ele descreve no versículo 9, que ele não cessa de fazer menção daqueles irmãos nas orações. No versículo 10 ele diz, suplicando a Deus por eles. Não só por eles, mas também
pela oportunidade de poder visitá-los. E aqui nós aprendemos um segundo aspecto da vida deste homem. Um homem cristão, um homem como o apóstolo Paulo, ele demonstra que ser crente é ter uma vida uma rotina de oração, inclusive orar e agradecer ao Senhor pela vida dos crentes. Além disso, ele também gostava da comunhão com a igreja. Gostava tanto da comunhão com a igreja, que o motivo das suas orações, além de agradecer e interceder pelos irmãos da igreja de Roma, o motivo das suas orações é que Deus lhe desse uma oportunidade de visitar aquela igreja de Roma. Infelizmente, Paulo faz esse pedido e ora a Deus e pede a Deus para visitá-los. Mal sabia ele, lembra que quando ele está escrevendo, ele está voltando da terceira viagem para Jerusalém. Mal sabia ele que ele só conseguiria ir para Roma 2 anos depois. E ele foi para Roma 2 anos depois, mas ele não foi como missionário. Ele foi como um homem preso, um prisioneiro. Ele foi em cadeias para Roma. 2 anos depois, Paulo, preso, é levado para Roma. E em Roma, o imperador Nero, se você não sabe nada além do fato de que era um imperador romano sobre Nero, você pode aprender algo hoje sobre Nero. O imperador Nero ordenou a decapitação do apóstolo Paulo na Via Ápia em Roma. Então, 2 anos depois, Paulo vai a Roma, mas ele não vai para evangelizar a Espanha e nem o Ocidente. Ele vai para ser assassinado por Nero. Mas ele pede a Deus, foi ele que suplicou ao Senhor, que o Senhor o abençoasse para que ele pudesse ir. Não pense que a história de Deus foi frustrada, porque Paulo não pôde chegar até a igreja de Roma, ou não pôde pregar aos romanos, ou não pôde pregar na Espanha. Porque 2 aspectos são muito importantes. Enquanto o apóstolo Paulo estava em cadeias durante esses 2 anos, ele evangelizou a guarda pretoriana. Que guarda pretoriana é essa? Era uma guarda especializada que ficava numa casa junto com o apóstolo Paulo. A prisão de Paulo era uma prisão domiciliar, e junto com ele ficava sempre um soldado. E a guarda pretoriana, ela se revezava para guardá-lo. E todos esses soldados que passaram um tempo ali junto com Paulo tiveram que ouvir o evangelho. E ele diz na carta aos Filipenses que toda a guarda pretoriana creu, porque eles todos tiveram que passar perto dele, e enquanto ele estava preso em cadeias, ele pregava o evangelho. Ele tinha prazer por fazer isso. O ponto para nós aqui é que no seu anseio de viver em comunhão com a igreja, ele pediu ao Senhor para ir para lá. Ele não foi. 2 anos preso e por fim a decapitação. Agora, esses 2 anos foram inúteis na vida de Paulo? De maneira alguma. Ele evangelizou, e não só evangelizou, mas ele escreveu a carta aos Gálatas, ele escreveu a carta aos Filipenses, ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu a carta aos Filipenses, ele escreveu a carta de Filemão durante esse período, e escreveu a carta aos Colossenses. Ou seja, foi uma bênção esse período em que ele esteve preso, porque Paulo não chegou fisicamente à Espanha, mas as cartas que ele escreveu, estas cartas chegaram. E não apenas à Espanha, mas chegaram até aqui, até nós. Mas o ponto importante para nós é que Paulo almejava ir a Roma, porque ele queria estar em comunhão com aqueles irmãos, mas ele não pôde estar. Os versículos na sequência dizem que era o desejo dele ir lá para compartilhar com aqueles irmãos algum tipo de benefício espiritual, algum dom espiritual. E antes que alguém pensasse que Paulo estivesse aqui se demonstrando soberbo, como alguém que tivesse algo para oferecer para uma igreja que não tinha nada, o apóstolo Paulo, já antes que esse pensamento surja, no versículo 12, ele diz: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, a vossa e a minha. Paulo queria estar junto com a igreja, ele queria estar em comunhão com a igreja. Por quê? Porque ele entendia que todos nós temos dons espirituais para compartilhar com os outros, e todos os outros membros da igreja têm dons espirituais para compartilhar conosco. E então, quando os crentes se unem, quando eles se reúnem, quando eles vivem em comunhão, há uma troca, há uma reciprocidade. E nessa reciprocidade é que nós amadurecemos, crescemos, e é nessa reciprocidade que a igreja cresce. Não estou dizendo que isso é fácil, e nem que isso acontece naturalmente. Às vezes exige um esforço, às vezes exige abnegação, às vezes exige perdão, misericórdia, às vezes existe um empenho além do normal para que isso aconteça, mas é assim que funciona. O que não pode existir é crente que não quer igreja. E nós vivemos numa época em que existem pessoas que se autodenominam desigrejados, gente que diz que não quer igreja.
Mas como pode ser isso? Quando nós olhamos para os exemplos dos cristãos da Bíblia, nós vamos ver que eles eram pessoas de oração e que eles eram pessoas também de comunhão. Eles queriam estar juntos com os seus irmãos. Eles queriam frequentar a igreja. Eles queriam participar da comunhão dos santos. Eles queriam compartilhar coisas. Eles queriam compartilhar o evangelho. Eles queriam compartilhar suas lutas. Eles queriam compartilhar suas vitórias. É natural que uma igreja seja assim. O que é estranho é uma igreja ser fria, em que as pessoas querem viver individualizadamente, sozinhas. Isso não é normal. Cristãos querem a companhia dos seus irmãos, querem andar juntos, querem conhecer uns aos outros de todo o coração. E é Deus que promove isso, porque o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que o vínculo entre nós é o Espírito Santo. Todos nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E então é o Espírito Santo que nos faz nos aproximar uns dos outros e superar as diferenças que existem entre nós. Um terceiro aspecto do que é ser crente, de acordo com o exemplo de Paulo, nestes primeiros versículos aqui da carta aos Romanos, Paulo declara que ele se sentia devedor deles. Veja o versículo 14. Pois sou devedor tanto de gregos como de bárbaros, tanto de sábios como de ignorantes. O apóstolo Paulo havia sido um judeu, fariseu, arrogante, presunçoso, que se achava justo, perfeito, até o dia em que Cristo fez uma intervenção na vida dele. E ele descobriu que ele também era um pecador. E ele descobriu que ele precisava desesperadamente de Jesus. E então o Senhor converteu a vida dele, tirou-o da morte e o trouxe para a vida. Tirou-o da sua miséria e o colocou debaixo da sua graça. Tirou-o das trevas e trouxe para a sua luz. Agora ele não era mais um fariseu arrogante, de coração duro. Agora ele era um homem cheio da graça e da misericórdia do Senhor. Agora ele era um homem amável, humilde, firme nas suas convicções, mas um homem de coração absolutamente entregue ao Senhor. E este novo homem, Paulo, é um homem que se sentia devedor dos outros. E de onde vem essa ideia de devedor? Do que ele está falando? Há alguém que descreve evangelizar da seguinte maneira: a evangelização é o seguinte: é um mendigo que estava com muita fome e achou pão de graça. E o que ele faz? Além de pegar pão para que ele possa se alimentar, ele vai correndo encontrar os seus companheiros mendigos para mostrar para eles, para dizer para eles aonde tem pão de graça. Esse talvez seja um dos melhores retratos do que é a evangelização. Mendigos que acharam pão contando a outros aonde tem pão de graça. Por que Paulo diz que ele se sente devedor daquele povo? Por que Paulo se sente devedor da bacia do Mediterrâneo? Por que Paulo se sente devedor de Roma? Por que Paulo se sentia devedor da Espanha? Porque ele tinha encontrado pão, porque ele tinha encontrado a misericórdia e a graça de Deus, e ele simplesmente não podia ficar calado, ele precisava contar isso a gregos e a bárbaros. Só para você entender de onde vem essa expressão, o mundo daquela época, o mundo dominado pelo Império Romano, falava grego. Essa era a fala deles. E então o Ocidente falava isso, e parte da Ásia falava isso, falava grego. E quando vinham estrangeiros com línguas estranhas, eles diziam que esses estrangeiros, eles falavam alguma coisa tipo bário. Aí tem uma figura de linguagem chamada onomatopeia, que é quando você dá o nome da coisa usando o barulho dela para descrever o seu nome. É igual quando a gente fala assim, olha, dá uma clicada aí em algum lugar. Por que a gente usa essa expressão, dá uma clicada? Porque o barulho é o barulho do clique. Aí você criou um verbo, clicar. Por quê? Por causa do barulho daquilo. Tá? E então, o que Paulo descreve aqui como bárbaros, não era gente bárbara, gente que faz coisas horrorosas. Era gente que não falava grego. O sujeito não falava grego e aparecia lá entre os gregos, bário. Eles deram um nome, os bárbaros. Tanto que você vai ver o sinônimo que ele coloca aqui, olha, sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. E na continuação ele diz, a sábios e a ignorantes. Porque o entendimento era que quem falava grego era sábio. E quem falava outra língua, que eram os bárbaros, eram ignorantes. E Paulo está dizendo, eu sou devedor de todos. Eu preciso contar do Evangelho para gente sábia e para gente ignorante. Eu preciso contar o Evangelho para aqueles que falam o grego e para aqueles que não falam o grego, porque eu sou devedor deles. Paulo é o mendigo que encontrou pão, e ele precisa ensinar os outros o caminho para achar pão também.
Verdadeiros crentes, cristãos genuínos, são aqueles que encontraram pão na casa de Deus. E por isso eles querem contar para quantos mais eles conseguirem, aonde tem pão de graça. Eu estava agora, e o Paulo, com os olhos cheios d'água, estava me lembrando. E no dia em que nós realizamos aqui o batismo da Hélida e do Zé Paulo, eu disse, só falta um. Agora não falta mais. Graças a Deus. Que Deus alcançou. E tudo começou com uma menina que achou pão e começou a contar para a sua família onde tinha pão de graça. É assim que Deus faz as coisas. Talvez na sua família ainda tenham muitas pessoas que precisam encontrar pão. Talvez no seu trabalho ainda tenha muita gente precisando encontrar pão. Paulo olhava para o mundo daquela época e ele considerava que existiam ainda nações que precisavam achar a graça do Senhor. Por isso ele se sentia devedor, tanto de gregos quanto de bárbaros. Porque Deus transformou a vida dele, ele precisava contar para as pessoas que Deus podia transformar a vida delas também. Cristãos verdadeiros, eles têm um desejo incontido no seu coração de contar para os outros que Jesus salva, que Jesus transforma a vida, que Jesus dá esperança. Então nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que pessoas crentes gostam de estar em comunhão, gostam de cultivar intimidade com Deus. Elas oram, elas falam com Deus. E em suas orações elas agradecem por aqueles que já foram transformados. Elas intercedem por aqueles que ainda precisam ser transformados. Crentes verdadeiros gostam da comunhão da igreja, por isso eles querem estar na igreja, eles querem participar da igreja, eles querem congregar com a igreja. Crentes verdadeiros se sentem devedores daqueles que ainda não são crentes. E por isso eles anunciam o evangelho para aqueles que ainda não conhecem, insistentemente para que eles creiam. A conversão de Saulo transformou em Paulo, transformou o fariseu num homem amável, humilde, transformou aquele homem arrogante e duro num homem com um coração puro, com um coração misericordioso, um homem humilde. A piedade passou a fazer parte da vida dele, a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja, a proclamação do evangelho. O mundo precisa ouvir aonde tem pão. Não estou dizendo que é fácil. Aliás, hoje em dia, o mundo é um lugar tão complexo que se você for falar de Jesus em algum lugar, você vai ter que dar muitas explicações. Você chegar no lugar e dizer, olha, Jesus Cristo salva, você vai ter que estar preparado para explicar cada uma dessas 3 palavras. Você vai ter que explicar quem é Jesus, você vai ter que explicar por que Ele é o Cristo, e você vai ter que explicar por que Ele salva. E por isso muita gente tem medo de evangelizar. Mas talvez você não tenha o preparo todo para dizer essas coisas, mas você pode dizer como o mendigo que achou o pão. Olha, eu não sei explicar, mas eu achei em Cristo Jesus o que estava faltando na minha vida. E você pode ir a um culto, e você pode vir à igreja, e você vai ouvir uma explicação, e você vai saber o que aconteceu comigo. Eu não sei como explicar isso para você, mas de alguma maneira aquele vazio do meu coração foi embora. Eu não sei como explicar isso para você, mas o Senhor tratou aquilo que estava dentro de mim e que me fazia sentir tristeza. Mas nós precisamos evangelizar, pregar. Cristãos falam de Cristo Jesus. Cristãos anunciam aonde tem pão. Cristãos, nós podemos aprender essa lição também com Paulo aqui. Cristãos fazem plano. Paulo planejava viajar. A resposta veio do Senhor. Ele não fez a viagem como ele queria fazer, mas Deus ainda assim fez com que ele fosse a Roma. E Deus ainda assim usou a vida dele e as cartas que ele escreveu antes de chegar a Roma, para que muitas pessoas fossem salvas. Deus continua sendo o Deus soberano, o Deus que governa a história, o Deus que governa a nossa vida. E nós como cristãos precisamos confiar nesse governo e nessa direção segura do Senhor para a vida de cada um de nós. E no que tange a nós, nós precisamos orar, nós precisamos de comunhão na igreja e nós precisamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Quando pensa em orar, normalmente a gente pensa em alguma coisa muito formal. Que lugar e como eu devo orar? Você não precisa orar publicamente, você não precisa subir num monte para orar. Se você quiser, você pode fazê-lo. Deus te ouve de todos os lugares. Você nem precisa fazer propaganda do lugar e da hora em que você ora. Você não precisa ficar preocupado também se as pessoas acreditam ou não que você ora. Você precisa orar. Fale com Deus. Se você quiser falar com Deus de madrugada, fale com Deus de madrugada. Se você quiser falar com Ele à tarde, fale com Ele à tarde. Se você quiser falar com Ele enquanto você dirija, fale com Ele, só não feche os olhos. Mas fale com Deus. Deus te ouve em todos os lugares e em todos os momentos.
A sua oração não precisa ser uma oração formal como essas que a gente faz dentro da igreja. A sua oração pode ser uma conversa íntima com Deus, em todo o tempo, refletindo, pensando e falando com Deus em todas as horas. Reserve momentos também formais para fazer isso, na igreja, com o povo do Senhor, mas ore. Desfrute de intimidade com Deus, de comunhão com o povo de Deus e proclame o Evangelho. É isso que crentes fazem. Que Deus nos ajude a viver como cristãos autênticos e verdadeiros, como o apóstolo Paulo foi e nos deixou esse exemplo. E tantas pessoas são e têm nos dado exemplo de vida.